Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Hoje o Goiás estará em campo contra o Fluminense pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este jogo será na Serrinha às 8h30 da noite. Goiás é o lanterna da competição, está com 9 pontos na 20ª colocação, né? E o Fluminense é o 8º com 18. As campanhas são bem distintas, né? Vale lembrar que o Goiás tem 3 jogos a menos que foram adiados contra Flamengo, Grêmio e São Paulo. O Goiás vai começar a pagar esses jogos na próxima quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã. O Fluminense tem uma temporada instável até agora, né? Após a pandemia. É um time que oscila muito o padrão de atuação, mas sem dúvida a equipe carioca tem uma campanha bem mais confiável do que o time goiano até agora. Os dois times têm muitos desfalques para o jogo de hoje, e eu vou falar deles daqui a pouco, mas antes vamos conferir aqui o retrospecto. 59 jogos, 19 vitórias do Goiás, 25 vitórias do Fluminense, 15 empates, 84 gols esmeraldinos, 85 gols tricolores dados do futebol de Goiás. Bem, o técnico Ney Franco tem 4 desfalques para o jogo de hoje. David Duarte está suspenso, foi expulso contra o Santos. Sandro está lesionado e suspenso. Daniel Bessa, terceiro cartão amarelo. Queco, machucado. Vamos conferir o provável Goiás para este confronto. Heron deve entrar na zaga, Ratinho e Rara no meio campo, Vitor Andrade no ataque. O 4-2-3-1 do Anderson Moreira deve ser Tadeu, Edilson, Fábio Sanches, Heron e Jefferson. Ratinho e Breno. Vinícius Lopes, Rara e Vitor Andrade. Lá na frente o Rafael Moura. No Fluminense, o técnico Odair Hellmann não conta com os jogadores afastados por Covid. O Fluminense teve um surto de Covid, né? 10 jogadores estão fora. E tem 2 lesionados, Matheus Ferraz e o Wellington Silva. Esta deve ser a equipe tricolor para esse jogo desta noite. Muriel, Igor Julião, Digão, Nino, Danilo Barcelos, Hudson e Dodge, Iago Felipe, Nenê e Pacheco. Lá na frente o Fred. São 2 equipes que devem utilizar o mesmo esquema tático. O Iago Felipe, talvez o Odair utilize um 4-4-2, né? Mas alguém de toda forma vai ter que fazer o corredor ali pelo lado para fazer a marcação. A tendência é que o Iago Felipe seja o jogador que desempenhe este papel na noite de hoje. Bom, o Goiás busca a partir de agora, lógico que se pudesse ter começado isso antes, já teria feito, né? Mas não teve competência para isso. O Goiás está em busca de um novo momento dentro da competição. Já trocou de treinador 2 vezes com este intuito. O Anderson vai tentar dar uma nova cara a esse time, torná-lo mais competitivo. Ontem eu até gravei um vídeo com alguns dados e números sobre o Goiás. Até coloquei, você pode acessar aí no canto superior do vídeo agora. O principal desafio do Anderson é fazer com que o seu sistema defensivo funcione. O Goiás tem um ataque de uma produção boa até agora. Marcou 15 gols em 10 jogos. A média de 1,5 por jogo, marcou gol em todos os jogos que fez dentro dessa Série A. Então, onde é que o Goiás está perdendo os seus jogos? É no sistema defensivo. Eu até citei nesse vídeo ontem, eu não estou falando de defesa, somente os homens ali da linha defensiva. O sistema, o time como um todo, não funciona de maneira satisfatória. Basta ver que o Goiás tem uma média de gols sofridos de 1,8 por jogo. Ou seja, na média o Goiás entra em campo com a necessidade de fazer 3 gols para ganhar. Isso é muito pesado, né, para qualquer equipe. Entrar já com uma média de quase 2 gols sofridos por jogo,
sua necessidade ofensiva se torna muito grande para ganhar qualquer partida. Nesse time em que ele muda, vou até voltar aqui a equipe, a maioria dos casos ele não tinha muita opção. Na zaga é o Heron mesmo, né? Ele que vem jogando, não tem outro. O Ratinho, o Breno, ele não tinha, para ele colocar um outro volante ali, ele teria que colocar um volante com um pouco mais de saída. O Daniel, que entrou contra o Santos, o Miguel Figueira, me parece que está se recuperando da Covid também, então não tinha muitas opções. O Rara no lugar do Daniel Bessa. Esse é um jogador que tem que jogar, né? Dá oportunidade para ele, para ver do que é que ele é capaz. Vamos ver se esse chileno pode mesmo ajudar o Goiás dentro desse campeonato brasileiro. O Shailon, que foi contratado junto ao São Paulo, foi regularizado e ficará no banco de reservas. O Salazar, o volante colombiano, também foi registrado no BID, mas ele terá que cumprir 3 jogos de suspensão devido a uma expulsão que ele teve lá no Campeonato Colombiano de 2019. Então, e o Vitor Andrade ganhou a posição com o bom segundo tempo que ele fez contra o Santos. Então o Goiás, o Anderson não tinha tantas opções para mexer na equipe. E até acho que essas mudanças podem ser interessantes. Ele mexe no Daniel Bessa, um jogador que não vem funcionando. Né? O Sandro, será que o Goiás vai conseguir ter uma dinâmica maior com Breno e Ratinho? Pode ser que aconteça, não acredito em uma grande evolução técnica nisso, mas talvez eles consigam dar uma dinâmica maior a este meio campo do Goiás. O Goiás precisa encontrar uma nova forma de jogar. O Anderson precisa ser mais, ao meu ver, né, ele precisa agir de forma um pouco mais radical nesse time. Porque até agora o time que ele utilizou contra o Santos era o time do Thiago Largue, era o time do Ney Franco, que não deram certo. Então ele precisa encontrar algo diferente, uma forma diferente, especialmente de marcar. Porque o Goiás até agora defensivamente é um desastre dentro do Campeonato Brasileiro. No Fluminense, vou voltar aqui à escalação do Fluminense. O Nenê, jogador de melhor desempenho deste time até agora. Eu não vejo tanta força ofensiva assim no Fluminense. O Iago Felipe jogou que não é esse jogador que dá essa força ofensiva. Ele não tem tanta qualidade assim pelos dois lados, né? Danilo Barcelo e Igor Julião não são dois laterais apoiadores de excelência. O Fernando Pacheco é um jogador que oscila muito, é um reserva do Fluminense, né? Não jogou o titular, não jogou o outro. O Fred é uma situação muito parecida com a do Rafael Moura, falta mobilidade, né? O jogador não tem mais aquela explosão que tinha há 10 anos. Então o Fluminense também não é um time de muita qualidade. É um adversário interessante para essa situação no Goiás. Na sequência, o Goiás vai enfrentar duas equipes muito mais perigosas, o Atlético Mineiro e o Flamengo fora de casa. Então, destes próximos 3 jogos do Goiás, sem dúvida, o Fluminense é aquele que o time alviverde tem mais condição de vencer. Em que pese, eu acho que o Goiás não seja favorito hoje contra ninguém, jogando em lugar algum. Pode ganhar? Pode. Mas para se tornar esse time competitivo, para se tornar esse time que a gente aponte como favorito em algum jogo, o Goiás vai ter que demonstrar qualidade primeiro. E até agora, os jogos da equipe alviverde neste Brasileirão têm deixado muito a desejar. Beleza, gente? Essas são aí as minhas impressões para esse jogo de hoje entre Goiás e Fluminense. E você, torcedor, o que você pensa dessa escalação do Anderson Moreira? Gostou? Entraria com outra? Deixe o seu palpite também para o jogo de hoje entre Goiás e Fluminense. Depois do jogo, se eu conseguir acompanhar um tape, já que hoje eu estarei trabalhando no jogo Atlético e São Paulo, eu farei um vídeo sobre o que foi este Goiás e Fluminense. Um abraço a todos vocês e até a próxima.